que esse capítulo é dedicado a só as parábolas. E Jesus começa com a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, se assentou à beira-mar. Grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. Toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, e visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte das sementes caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Por que o Senhor fala com as pessoas contando essas histórias? Porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido, pois ao que tem, mais será dado e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso, falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. Assim, neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvindo, vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão, de modo nenhum perceberão. Porque o coração desse povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, está falando com você, porém são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejavam ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, as preocupações desse mundo, a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Amém. Pai querido e amado, que cada um de nós hoje seja uma boa terra, onde a semente da sua palavra venha a ser semeada e venha a frutificar, não apenas para a nossa vida, mas para a vida de muitas pessoas ao nosso redor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Há muitos anos atrás, eu era um pastor que estava começando a pregar, e certa ocasião foi-me dado um desafio muito grande, que era substituir um pastor que tinha uma palavra muito forte, uma palavra que abençoava muitas pessoas. Então eu, como pastor novo, ia substituir ele. Eu pensei, eu não vou levar leite, eu não vou levar feijão com arroz, porque é uma igreja que está acostumada a ouvir a palavra. Aliás, esse é um testemunho que eu sempre ouvi dos pastores que passaram aqui na igreja. Roberto, é muito bom pregar na tua igreja, porque o povo ouve a palavra.
né? Vocês são treinados em ouvir. Então eu disse assim, eu vou levar uma palavra que seja alimento sólido. E aí eu levei uma palavra que era um desafio à mudança, que era um desafio à transformação, a busca de uma solução, a busca de uma saída. E a minha surpresa, queridos, é que aquela palavra foi recebida pela igreja de uma forma fria. Foi recebida de uma forma indiferente. Eu pregava e a igreja completamente desinteressada. Não tinha eco. Não tinha amém. Não tinha aleluia. Não tinha glória a Deus. Parece que a igreja estava congelada. E eu fiz o que eu tinha que fazer e quando acabou, tinha um pastor que estava presente, ele hoje já não está mais entre nós, que foi um dos meus grandes discipuladores. Eu procurei ele, porque ele estava presente, ele ouviu. Ele disse assim, o que foi que aconteceu? Onde estava o problema? O senhor percebeu a igreja? Onde estava o problema? Era eu? Ou era a mensagem? Ele disse assim, Roberto, o semeador e a semente estavam perfeitos. O problema eram os solos. O problema era o coração duro do povo. Você não sabe, né? Você não é daqui, mas eu vou contar isso para você. Entre nós da igreja, falamos entre nós que esse culto em que você veio pregar é o culto dos religiosos. É os cultos daqueles que só vêm para cumprir a obrigação. É o culto daqueles que vêm só para não ficar com a consciência pesada. Então, você veio com uma palavra de mudança, de sair da acomodação, de transformação. Tem gente que não quer sair de acomodação nenhuma. Tem gente que não quer mudança nenhuma. Tem gente que não quer transformação nenhuma. Só quer dizer amém, amém, não sabe nem para o que está dizendo amém. Amém, queridos? E aí ele falou para mim uma coisa que eu nunca esqueci e eu quero compartilhar com você. É uma honra que eu dou, uma gratidão pela vida desse homem, pelo que ele foi na minha vida. Sempre que nós pregamos, sempre que nós pregamos na igreja, num culto, na rua, no taxista, no Mercadez, aonde você estiver pregando a palavra de Deus, compartilhando uma porção da palavra de Deus, sempre vão ter 4 tipos de ouvinte. Amém? Amém? Eles estão em todo lugar. Não pensa que eles estão aqui hoje. Mas eles também estão ali na Universal. Mas eles também estão lá na Metodista. Sempre que a palavra de Deus está sendo compartilhada, tem 4 tipos de ouvintes. E só para lembrar você, né, aquilo que a gente já tem falado, todas as parábolas de Jesus, elas tinham um propósito, um objetivo, um alvo. Levar aqueles que ouvem a uma ação, a uma atitude, a uma iniciativa, a uma postura, a um movimento, a fazer algo que Deus está pedindo. Digam amém. Amém. Só para me agradar. Sempre que Deus fala, Ele pede alguma coisa. Amém? Agora, Ele pede alguma coisa que vai cooperar para o plano dEle, para a tua vida. Ele pede alguma coisa que vai cooperar para o propósito que Ele tem com a tua vida e através da tua vida alcançar outras vidas. Amém? Então, quando Jesus fala todas essas parábolas, todas elas, queridos, têm um objetivo, um alvo.
E aqui no caso dessa, que é a primeira, o objetivo é que todos aqueles que ouvem a palavra de Deus sejam terra boa, que seja uma terra frutífera, que seja alimentado pelo Evangelho e que alimente a vida dos outros com o Evangelho também. A irmã Pérsida estava falando aqui, uma palavra que você compartilha no táxi. Então, o alvo dessa parábola, querido, é que você seja uma terra boa, que você seja uma terra frutífera, que essa igreja seja uma igreja frutífera. Amém, querido? Não apenas para abençoar a sua vida, mas para abençoar a sua vida e através da sua vida, abençoar a sua família, abençoar a sua casa, abençoar quem mora perto de você, abençoar quem trabalha com você, abençoar quem esbarra em você. Pode bater palma, eu deixo. Você sabe que uma árvore frutífera, uma árvore cheia de frutos, querido, você não precisa jogar pedra nela para cair fruto. É só esbarrar nela que já cai. Esse é o desejo de Deus. Alguém esbarrou em você, saiu abençoado. Amém, querido? Saímos daqui hoje ali, alguém esbarra em você, Deus te abençoe. A pessoa vai dizer, aí a todos nós. Não é assim, querido? Aí você já vê logo que esbarrei em gente que não é crente. Porque o crente, quando você esbarra num crente, na mesma hora ele diz o quê? Você diz, Deus te abençoe. O que ele fala? Amém, na mesma hora. Amém? Amém, é na mesma hora. Então, querido, essa palavra aqui, ela não visa só a minha vida, não. Tem muita gente hoje vindo à igreja só para ser abençoado. Eu quero, me dá. Deus quer dar, mas quer dar para você dar para os outros, para você abençoar os outros, para você evangelizar, para você expandir o reino de Deus. Acabou essa época que crente é antipático. Você é desse tempo? Não. Que crente é tudo antipático, é tudo fechado, não cumprimenta, não fala com ninguém, chega com a Bíblia debaixo do braço e nem olha para a cara dos vizinhos. Passou isso, minha gente. Os crentes hoje chegam dizendo aleluia, glória a Deus. É muito bom, querido, quando eu entro nos lugares e tem alguém falando aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus, Deus é muito bom. Eu digo, tem crente na área. Amém? A irmã estava falando de táxi. Eu pego um táxi, aí eu vejo lá o nome do rapaz, Isaías. Meu papo é sempre isso. Isaías, você é filho de crente? Mateus, você é filho de crente? Outro dia eu vi um com um nome difícil, Miqueias. Gente, quem é que põe num filho esse nome? Tem que ser crente, minha gente. Tem certos nomes, querido, que você olha assim, isso aí só pode ser filho de crente. Não é? Falava com uma pessoa, como é o nome da sua... não, como é seu nome? Miriam. Miriam? Miriam, você é filha de crente? Sou. Minha mãe é assembleana roxa. Amém, queridos? Então, olha só, a palavra é mandada para a gente espalhar para os outros. Infelizmente, querido, nem todo mundo reage igual ao Evangelho, à pregação da palavra de Deus. Não é em todo mundo que a palavra de Deus consegue cumprir os seus propósitos. Infelizmente, não é, queridos. Depende da vontade própria de cada um, do desejo de cada um, do livre-arbítrio de cada um, da decisão de cada um, da escolha de cada um.
Então, às vezes, você se frustra porque você prega a palavra e parece que você está pregando para a parede. Faz parte, né? Aqui o primeiro que Jesus mostra, que são aqueles que são, o primeiro tipo de ouvinte da palavra de Deus, que são aqueles que são solo da beira do caminho. O solo da beira do caminho é um solo duro, é um solo endurecido. A mensagem não entra, a mensagem não ocupa espaço, querido. A mensagem não recebe acolhimento. Para aquela pessoa a palavra não tem prazer nenhum, a palavra não tem graça nenhuma, não desperta nenhum interesse, não tem atrativo. Talvez você já tenha tido essa experiência. Começou a compartilhar alguma coisa que Deus botou no seu coração, que você ouviu, que você leu, que alguém pregou para você, e você começa a compartilhar, e a pessoa está no celular, e no celular fica. Isso faz parte, minha gente. Não é para você se desesperar, não. Tem gente que é aquele chão batido, onde o boi passa. É aquele chão pisado. Então, a palavra para entrar, para falar a verdade, querido, algum de nós aqui já fomos esse chão batido. Crente não chegava perto de mim, não. Irmãzinha de coque, com aquelas bíblias babadas, cheia de coisa, no meu consultório não dava espaço, não. Ela entrava e já começava a pregar, e dizia, eu tenho que me livrar dela rápido. Por quê? Porque era um solo duro, querido. Você não foi solo duro, não, né? Ah, graças a Deus. Né? O que Deus faz, né? Já tem outros que são solo rochoso. Presta atenção que nessa palavra ela consegue entrar. Mas quando vêm as provas, quando vêm os sofrimentos, quando vêm as renúncias para as mudanças acontecerem, as transformações acontecerem para o propósito de Deus, às vezes as pessoas dizem assim, ah não, porque eu tenho um chamado. E quem é que não tem um chamado? Parece que o que tem um chamado, ele é fosforescente. Não é? Não, porque eu tenho um chamado. Quem é que aqui não tem um chamado? Todo mundo aqui foi chamado, meu Deus. Tem muita coisa que Deus quer fazer na tua vida. Prega aí para o teu irmão, de máscara, prega para ele. Tem muita coisa que Deus quer fazer na tua vida e através da tua vida. Você também tem um chamado. Amém, queridos? Então a palavra entra, querido, mas acontece, Deus manda a gente vir do jeito que a gente vem, mas Ele começa a trabalhar na nossa vida. Ele começa a mostrar de coisas que você tem que se despojar, de coisas que você tem que renunciar, de coisas que você não tem que fazer mais. Então, aí vem a perseguição, vem o bullying espiritual. Quem já sofreu bullying espiritual, não é? Porque é crente, porque é cristão, porque frequenta uma igreja, porque dá dízimo. E aí, quando vem as perseguições, se escandalizam, se revoltam. A palavra entra, mas quando vem a prova, quando vem o sofrimento, quando vem a perseguição, quando vem as lutas, a pessoa não consegue manter o seu compromisso com Deus no meio dessas lutas. Fica revoltado com Deus. Como Deus permite isso? Como Deus deixou isso acontecer? Esses, nessa hora, querido, abandonam o evangelho, abandonam a igreja, abandonam o ministério, abandonam tudo. Porque eles não entendem que o cristão passe por aflição. No mundo passareis por aflições. Jesus não escondeu nada. Mas tenha bom ânimo. Vai, fala para o teu irmão, meu irmão, tenha bom ânimo. Queridos, tem muita gente que hoje não está na igreja, não é com medo da pandemia, não. É estar revoltado. Não aceita como é que Deus não resolve isso. Por que isso já não acabou? Está entendendo? Então a gente tem que
Tem prova, minha gente. Tem luta, mas a gente tem que ficar de pé. Por exemplo, cada um de nós aqui é alguém que está perseverando. Está no meio de provas, está no meio de lutas, está no meio de aflições, mas está aqui na casa de Deus, louvando a Deus, glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor. O outro solo que caiu é no meio de espinhos. E esse aqui é interessante, querido. São aqueles que creem num evangelho de ilusão. Você não sabe, mas tem gente na igreja que acredita que Deus vai resolver tudo. Que nada é impossível para Deus, está certo. Mas é só vitória. Servir a Deus é só vitória. É só conquista. É só derrubar gigante. É só saltar a muralha. Minha gente. Mas não é bem assim. Entendeu? Mas tem gente que não, é só vitória. Não, é só vitória. É só tomar posse. Ah, não, a vitória já está ganha. Minha gente, é verdade, está tudo certo, está na palavra de Deus. Mas tem horas, querido, que tem espinho. Como diz uma pessoa, né, que diz assim, como é que fala? Que a obra de Deus é espinhosa. Uma irmã que senta aí perto de você, certa ocasião ela falou, a obra de Deus é espinhosa. Por quê, queridos? A gente não vive aqui numa ilusão que Deus vai resolver tudo do jeito que a gente quer. E essa pessoa que tem essa ilusão, ela também se decepciona. Ela também se frustra. Porque ela pensou, entrega o Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E a casa não se converteu ainda. Entrega a sua vida a Jesus e você nunca mais vai sofrer. E tem sofrimento. Amém, querido? São aquelas pessoas que estão servindo a Deus, mas elas acham que tudo vai dar certo, tudo vai sair do jeito que ela pensa, que toda a aflição já está repreendida em nome de Jesus. Meu irmão, não repreende o que Jesus disse que vai ter. Se você repreende o que Jesus disse que vai ter, você está repreendendo quem? A palavra, está repreendendo Jesus. Jesus é a palavra. Então, querida, a aflição faz parte, minha gente. Então, a gente não vive esse evangelho cor-de-rosa. Deus vai resolver tudo, Deus vai mudar tudo, Deus vai consertar tudo. Sim, Ele conserta tudo, Ele muda tudo, Ele cura tudo, Ele faz tudo. Mas nem sempre é assim. Amém, querido? Pé no chão, querido. Crente com o pé no chão. Mas tem muitos que aí se escandalizam também, né? A gente tem que entender que acontece isso. Então, o propósito dessa parábola, só para mim recordar aqui a você, já estou terminando, é nos levar a ações que provoquem movimentos, que nos transformem numa terra boa. A obra que o Espírito Santo está se esforçando para fazer em você, é transformar você numa terra boa, é transformar numa pessoa que dá frutos, é transformar você numa pessoa que evangeliza com as suas palavras, evangeliza com as suas ações, evangeliza com as suas atitudes, evangeliza com a sua educação, evangeliza com o seu respeito, amém? Essa é a obra que o Espírito Santo está tentando me transformar do solo duro que eu era, numa terra fértil, numa terra boa, que se multiplique. Então hoje, a igreja precisa de muitos crentes de terra boa, né? Terra que dê frutos, não é que frutifique, que multiplique. Só, queridos, que esse processo de transformação de solo duro para uma terra boa, dá trabalho. Para você estar onde você está hoje,
quanta coisa você já passou. Então, querido, exige da gente muito quebrantamento, exige da gente humildade, exige da gente, não é, renúncia, compromisso, perseverança, exige da gente perdoar, o que a Célia falou, que a família se perdoou na hora do sofrimento, as pessoas se aproximam, se consertam, esquecem tudo. Amém, queridos? Então, essa obra de conversão que o Espírito Santo, se você não sabe, você está se convertendo todo dia. Essa obra que o Espírito Santo está fazendo para mim, para eu, me tornar uma terra frutífera, exige muito perseverança, quebrantamento. Às vezes tem colegas que ligam para mim, um deles me procurou essa semana e perguntou: Roberto, você ainda prega? Eu digo: eu prego. Quando a igreja deixa, eu prego. Amém, queridos? Eu fiquei assim, por que ele está me perguntando isso, hein? O que ele sabe da minha vida que ele, no meu lugar, não estava nem mais pregando? Vocês estão aí, minha gente? Deus é bom? Deus é ótimo, Deus é bom. Então, querido, tudo que a gente está passando, a gente está passando por um momento difícil? Tudo que a gente está passando hoje, nós estamos, e graças a Deus ainda estamos na fé. Diga para o seu irmão: eu estou na fé em Jesus Cristo. Olha, eu tenho passado pelo que tenho passado, mas eu não desisti. Fala aí para o teu irmão: eu não desisti. Então, tudo que a gente está passando hoje, querido, faz parte desse processo de Deus de nos transformar em terra boa. Olha só, querido, Jesus disse que o maior desafio nosso vai ser dentro da nossa casa. Que os maiores inimigos vão se levantar dentro da nossa casa. E presta atenção, meu irmão, vê se isso tem a ver com você. É onde mais difícil de você dar frutos é dentro de casa. É com filho. Então, veja-se sendo um evangelista dentro de casa. Veja-se dando frutos dentro da sua casa. Aí você diz: meu Deus, Deus tem que balançar muito essa árvore ainda para poder dar fruto. Então, querido, para a gente ser transformado em um solo duro, numa terra boa, que atinge outros, que evangelize, demora. Eu gosto de dizer isso, querido. O propósito de Deus nunca é um propósito egoísta. Deus, quando olha para mim, Ele não olha só para mim. Ele olha para todos que estão atrás de mim. Ele olha para toda a minha casa. Ele olha por onde eu passo, por onde eu ando. Porque o propósito dele, sim, fazer uma obra em mim, mas através de mim, tocar na casa, na família. E aí, às vezes, é o nosso maior desafio, não é? Para que outras vidas sejam alcançadas. Para terminar, vamos nos lembrar de uma outra parábola. Não precisa abrir, não, mas da figueira estéril. Era uma figueira que não dava frutos. Aí o Senhor Jesus disse: arranca. Aí o Senhor pediu: não, Senhor, nós vamos cavar ela, nós vamos botar estrume, nós vamos adubar, vamos dar 1 ano para ela. E aí, se ela não der fruto, a gente corta. Olha aqui o que o Senhor Jesus falou, querido.
Talvez a vida de alguns de nós está nesse momento, querido. A gente está sendo escavado. A gente está sendo adubado. Estrume cheira mal. Tem coisas que estão cheirando mal. Está fazendo mal. Mas isso aí tem um propósito. Dar frutos. Amém? Ele mandou cortar a videira para ela dar mais fruto ainda. Pensando bem, queridos, aqui fala, né? Fala de 1 ano. Onde é que será que a gente vai estar daqui a 1 ano, hein? No carnaval do ano que vem. Onde será que a gente vai estar? Mas eu fiquei pensando aqui, queridos, o nosso último culto, antes da pandemia, Rafael, que é novinho, foi que dia, Rafael? Foi 15 de março, não foi? Foi 16, segunda-feira. Eu tinha feito no 15, no 16 a gente já começou a ouvir as notícias. Olha só, querido, nós vamos completar 1 ano de pandemia. 1 ano que o mundo está sendo escavado. Que o mundo está sendo adubado. Que os crentes estão passando por todas essas situações, porque tem muitos crentes que pensavam que, não, isso não vai tocar em mim. E tocou. Nós estamos passando 1 ano, querido. E eu quero profetizar que vem uma colheita nova aí. Vem alguma coisa boa aí. Não é assim que a Dila canta? Tem coisa boa vindo por aí. Então diga para o teu irmão está perto de você, olha, você tem passado por tudo que você tem passado, e você tem perseverado, e você tem ficado de pé, e você tem acreditado. Vem coisa boa por aí, vem coisas novas por aí. E eu volto a dizer, não só para você, mas para todos da sua casa. Amém? Deus é bom? Eu não tenho como não me esquecer, mas esse processo de transformar um solo duro num solo fértil é parecido com aquele que a gente contou aqui da lagarta, que teve que passar por um processo para entrar no casulo e virar uma borboleta. Lembra dessa parábola, essa metáfora que a gente usou aqui? E eu me lembro que eu falei, olha só, a lagarta, ela só precisa se submeter ao processo, deixar a natureza fazer o que tem que fazer, completar a obra para ela se tornar uma borboleta. E aí, de uma certa forma, querido, é isso que nós temos que fazer, deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. Deixar o Espírito Santo arrancar tudo que está endurecido no nosso coração. Deixar o Espírito Santo nos livrar das mágoas, dos ressentimentos. Deixar o Espírito Santo nos desgarrar de tudo que nos prende, nos puxa para trás. Porque Ele tem algo que Ele quer fazer na nossa vida. E Ele tem planos através de nós para alcançar outras pessoas. Amém? O plano dele é que cada um de nós aqui seja uma terra boa. Volte para casa com isso na tua cabeça. Volta para casa pensando, eu sou terra boa. Então, quando entrar na portaria do teu prédio, terra boa diz boa tarde. Como vai, seu José? Terra boa, minha gente. No tempo que eu nem era crente, mas era educado, tive pai e mãe, eu trabalhava num hospital, eu entrava no hospital, pela porta da frente, como meu pai e minha mãe me ensinaram, bom dia. Alguém me responde?
Você dá bom dia? E uma vez eu estava no refeitório, e o nosso refeitório dos médicos era de um lado, do pessoal de saúde era do outro. Mas escutei uma lá falar: aqui nesse hospital, o único que dá bom dia para a gente é o doutor Ricardo, porque lá era Ricardo, sabia? Não era Roberto não, era Ricardo, porque tinha um outro Roberto. O único que dá bom dia aqui nesse hospital é o doutor Ricardo, os outros entram, nem olham para a cara da gente. Quer dizer que eu já estava chamando a atenção, né, querido? Gosto de chamar atenção, né? Então, queridos, olha só, vamos voltar para casa. Eu sou terra boa. Talvez ainda não seja aquela terra com tanto fruto, mas eu já dei muitos frutos. Você já deu muitos frutos. Então, chegue em casa com essa: eu sou terra boa. De repente a casa está toda de cabeça para baixo. Uma terra ruim, o que ia fazer? Quem foi que falou de murmuração aqui? Mas você é terra boa, aí você pega os sapatos, você pega as garrafas de Coca-Cola vazia, bota no lixo. Terra boa, minha gente! Chama a atenção das pessoas para elas ouvirem. Primeiro elas olham as suas ações, depois elas ouvem o que você fala. Amém? Homem não escuta o que mulher fala. Homem presta atenção no que ela faz. Estou entregando ouro para as mulheres. Teu marido não está interessado no que você fala, mas no que você faz. Enche a barriga dele com uma boa comida. Amém, queridos? Podemos ficar de pé? Dila, hoje você vai ter que cantar terra boa. Meu Pai do céu, eu tenho que orar. E hoje tem oferta missionária. Perdoa, querido, passamos da hora. 3 testemunhos, então complica. Mas ainda vamos acabar num tempo menor do que a gente fazia antes. Primeiro eu queria fazer uma oração por você, quem sabe, está vivendo um momento bastante difícil, um momento que a tua árvore está balançando, um momento que você está sendo escavado, um momento que estão jogando estrume em você. Né? Situações desagradáveis que estão acontecendo, não é? Diz a palavra que Jesus, quando estava na cruz do Calvário, ele recebeu daqueles que estavam crucificando ele todo tipo de deboche e escárnio. E às vezes é assim que a gente se sente, queridos. Sendo crucificado por palavras, por comentários, por ações. Aquela figueira não sabia que tudo aquilo que estava acontecendo tinha um propósito, que ela desse frutos. E esse é o desejo de Deus com o teu chamado. Ele te chamou para você ser uma árvore frutífera e para você abençoar a vida de outras pessoas. Para alguns de nós, isso aqui, queridos, é um grande desafio. Porque tem gente que vive com pessoas difíceis, com pessoas que reclamam, que murmuram, com pessoas que questionam, acusam, condenam. E é muito difícil você ser uma terra boa com alguém que te agride, com alguém que te ofende, com alguém que te machuca. Mas a gente tem o Espírito Santo. E Ele nos ajuda. Ele nos ajuda. E a minha oração, Pai, é que cada um aqui, dentro da luta que cada um vive, porque todo mundo aqui tem luta, dentro da luta de cada um vive, Pai, que Tu ajude a cada um a frutificar, a levar sempre uma palavra de conforto, de encorajamento.
talvez em algum momento, a coisa mais espiritual que ele ou ela possa fazer é ficar calado, porque o silêncio é ouro. E tem horas que o silêncio fala mais do que muitas palavras. Então, meu Pai, ajuda o meu irmão, ele, como eu, cada um de nós, estamos passando por um processo onde o Senhor está transformando um solo que era duro numa terra fértil, que dá frutos, que é abençoada e ainda abençoa a vida de muitas pessoas. Então, meu Pai, tira toda a tristeza, Pai. Talvez tenha chegado alguém aqui cansado, sobrecarregado, desanimado, entristecido, desapontado, decepcionado. Nem tudo tem saído como esperava. Ó Jesus, toma conta dessa vida. Renova a sua fé. Renova o seu compromisso. Renova a sua vida de oração. Oh, meu Pai, abençoa o meu irmão, que ele não desista, que ele não desanime, que ele não se entregue, que ele prossiga. Porque segundo a tua palavra, tem uma boa colheita vindo por aí. Segundo a sua palavra, tem coisa nova vindo por aí. Muito obrigado, meu Pai, que a tua paz inunde o coração do meu irmão e da minha irmã. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor.